Capítulo 161. O rei da cidade de Chambord saiu do isolamento. Cidade de Chambord. Os impérios de 6 estrelas sobre os 250 impérios subsidiários sob a jurisdição do Império Zenith tinham força nacional fraca e pequenos territórios. Anteriormente, uma única pessoa poderia facilmente intimidar esses pequenos reinos. Muitas pessoas não prestavam atenção a esses países pequenos. Mas, há 4 meses, quando o rei Alexander, o rei idiota da cidade de Chambord, de repente voltou ao normal, as coisas começaram a seguir uma direção que ninguém esperava. A Batalha do Exército de Armadura Negra não se tornou conhecida pelos outros países subsidiários, mas o que aconteceu no topo da montanha durante a coroação do rei e a notícia da coalizão das 9 nações que surpreenderam Chambord atacando para aniquilá-lo rapidamente se espalhou entre os principais reinos subsidiários do Império Zenith. Os rumores do rei Alexander de Chambord e o valor de seus subordinados se espalharam como ondas de grama de ouro nas planícies ventosas, para fora do muro de Chambord, até os ouvidos dos outros reis. Embora o continente de Azeroth não fosse tão moderno quanto a Terra com seus meios de comunicação, a propagação de tais mensagens não era lenta. Em primeiro lugar, houve pessoas que zombaram disso. Quão forte era um reino pequeno e de 6 estrelas? Pare de brincadeira, para não mencionar a coalizão de 9 países, mesmo que fosse apenas o reino Xishui sozinho poderia facilmente aniquilar Chambord dentro do tempo necessário de comer uma refeição e capturar a família real de Chambord. Era impossível vencer 9 nações. Mas o próximo fato deu uma bofetada no rosto de todos os céticos. Porque durante o último mês, alguns dos países que foram ditos terem sido derrotados por Chambord nos rumores enviaram diplomáticos a Chambord, com atitudes tímidas para enviar humildes reparações de guerra. A maneira como as nações derrotadas foram forçadas a uma situação tão humilhante chamou a atenção dos outros reis. E foi visto por todos os olhos. Isso finalmente confirmou a notícia anterior da cidade de Chambord sobre a vitória. Neste ponto, os grandes afiliados finalmente acordaram e começaram a reexaminar a súbita ascensão do pequeno reino. As coisas começaram a ficar interessantes. Em menos de 20 dias, a batalha do exercício de armas dos 250 reinos afiliados sob o Império Zenith estava prestes a começar. Isto era para determinar o destino de todos os reinos subsidiários como uma única grande competição. Mas também era um lugar para personagens ambiciosos se destacarem nas competições. Ninguém quer, durante um momento tão crucial, de repente ter que competir com um lutador tão misterioso, rompendo o delicado equilíbrio e quebrando seu arranjo de xadrez pensado previamente. Então, nesse período de tempo, a cidade de Chambord teve uma onda de muitas pessoas de outros reinos, como emissários, espiões, comerciantes, poetas, mercenários, aventureiros. Um grande número de pessoas com uma variedade de propósitos diferentes entrou na cidade de Chambord. Este pequeno assentamento fronteiriço nunca se tornou tão agitado. É claro que a onda de pessoas de fora também foi um teste para a ordem pública da cidade de Chambord. No mundo do forte, onde a lei da selva prevalece, era muito comum uma sentença provocadora fazer guerreiros e mercenários retirarem suas armas para lutar e decidir quem estava no seu direito. Além disso, houve algumas pessoas que deliberadamente provocaram problemas para testar a força da cidade de Chambord. Problemas violentos estavam acontecendo dentro da cidade de Chambord sem parar. A primeira tentativa do Ministério da Justiça de restaurar a ordem pública da cidade foi um pouco desorganizada e caótica. Esta foi uma grande dor de cabeça para o primeiro-ministro Bast, mas o comandante regimental Brook despachou os 2 cavaleiros dourados do rei, Drogba e PS, com dezenas de santos e logo resolveu o problema. As ruas finalmente ficaram calmas. Olha, essas são as 2 grandes bestas da cidade de Chambord. Esses 2 caras musculosos. Os que parecem um pouco burros? Foram eles os que deixaram os 11 mestres do Maple Leaf Mercenary Corps, todos inválidos e depois os levaram pela cidade de Chambord para aquela pequena casa negra. Sim, foram eles. Veja aquele cara com o cabelo preto.
Ele foi o único que curvou as costas levemente e facilmente derrotou o tolo arrogante que tem a força no pico do nível 2 estrelas, o capitão do Maple Leaf Mercenary Corp, onde ele nem mesmo conseguiu lutar um pouco. Ele é realmente aterrorizante. Você não viu a situação naquele momento. Eu suspeito que, se aquele homem se encostasse nas paredes do castelo, ela entraria em colapso. E aquele sujeito de cabelos brancos, suas mãos podem ser comparadas às armas divinas. Ele pode esmagar qualquer arma e armadura, e disse que até agora ninguém conseguiu se defender de seus ataques. Meu Deus, onde a cidade de Chambord encontrou esses dois selvagens? Não sei, mas não subestime o grupo de homens musculosos por trás dessas duas bestas chamados de Cavaleiros Dourados de Chambord. Eles também não são facilmente provocados. Algumas pessoas viram seus treinamentos que pareciam de vida ou morte e nas sessões de combate mão a mão. Aqueles 20 homens musculosos jogaram as duas bestas no chão quando a equipe de patrulha de Drogba e Pierce entrou. Os poucos mercenários que estavam sentados no bar fecharam a boca. Ninguém ousou agir tão descaradamente como fizeram há 10 dias. Os executores da lei geral, os cavaleiros do zodíaco da cidade de Chambord e os oficiais de execução da lei do governo fizeram um nome feroz para si mesmo. Realmente chocante, para aqueles forasteiros que não estavam dispostos a obedecer às regras. A pequena sala negra, que esteve vazia há vários dias, agora liberava sangue e o som de gritos, transformando essas pessoas de pensamentos maliciosos em ovelhas dóceis. E agora, assim que se viam as duas bestas de Chambord chamados de Cavaleiros Dourados que chegavam com os Cavaleiros do Zodíaco, sentiam-se cara a cara com uma montanha esmagadora, nem sequer ousavam falar alto. Se o grupo olhasse, todos tinham um sentimento semelhante ao de um monstro do inferno olhando para eles. Somente depois que os dois Cavaleiros Dourados do Rei de Chambord e os Cavaleiros dos Zodíacos desapareceram no final da rua, os mercenários no bar finalmente relaxaram. Finalmente se foram. Droga! Quando eles me olham, eu nem tenho o coração para beber. Beber qual vinho? É quase a hora da deusa aparecer. Vamos nos apressar e ir juntos para ver a deusa. Deusa? Ei, não diga que você realmente não sabe. Todas as tardes nesta hora haverá uma deusa montando um enorme cão preto, aparecendo nas planícies ao lado do rio fora da cidade. Muitas pessoas afirmam que ela é a encarnação da deusa. Foi mesmo dito que os cisnes negros migratórios não podem resistir ao impulso de parar quando veem seu belo rosto. Enquanto o jovem mercenário falava, seus olhos brilhavam. Beber vinho de malte deixou todos os níveis de testosterona furiosos. A secreção hormonal estava exuberante. Ouvindo que havia uma beldade, o grupo de pessoas se levantou e partiu para fora da cidade. Mesmo algumas das outras pessoas boas no bar ouvindo a deusa descrita com tais palavras, também se levantaram e seguiram atrás. Fora da cidade. As planícies de outono pareciam uma vastidão de ouro. O vento de outono soprava magnificamente, enquanto o mar de ouro subia como as ondas. Nuvens brancas flutuavam no céu azul, com a luz do sol aquecendo a cena da ilimitada pradaria de ouro. Um grupo de cavalos galopavam na pradaria dourada como dragões orgulhosamente nadando no mar. Em cima de um monte elevado nas planícies, o grande cachorro preto fechava os olhos com sono enquanto estava deitado na grama. 60 bestas rugindo das chamas de alto nível eram como guarda-costas leais, cercando e protegendo os arredores. Esta era uma pintura tranquila e linda do final do outono. A cena original, definitivamente, fará com que inúmeras pessoas fiquem em êxtase. No entanto, todo o brilho foi roubado por uma menina ao lado do grande cachorro preto. Sua pele era tão branca como a neve, os olhos eram como água limpa. Ela tinha um temperamento nobre e elegante, fazendo com que os espectadores se envergonhem de sua inferioridade, e não se atrevessem a profanar essa cena. Como se toda a beleza e o brilho entre o céu e a terra estivessem todas concentradas no corpo dessa garota, nada poderia superar aquele rosto. Os jovens mercenários saíram da cidade, sobre a ponte de pedra e a ponte levadiça de aço, foram para uma pequena colina plana, apenas para ver a cena.
Todos ficaram de pé no local, como se um raio tivesse atingido seus rostos, perdendo a capacidade de pensar. Havia uma donzela tão formidável no mundo. Todos sentiram como se seus corações saíssem de seus corpos para a garota que parecia uma deusa, desejando que essa vida tivesse sido acompanhada ao seu lado. Não haveria arrependimentos. Um jovem na multidão perdeu sua capacidade de pensar, como se sua alma fosse controlada por alguém. Ele caminhou em direção à garota, atordoado, com os olhos lentos. Ao lado dele, um companheiro um pouco mais velho reagiu, agarrou-o apressadamente e gritou: David, você está louco. Você quer morrer? Eu só quero dizer algumas palavras para ela. O jovem lutou. Dizer algumas palavras? Jovem, você sabe quem ela é? A noiva do rei Alexander da cidade de Chambord. Ela é a filha do primeiro-ministro Bast, a primeira-dama incontestável da cidade de Chambord. Mesmo que as duas bestas e os seus cavaleiros do zodíaco se encontrem com eles agiriam obedientemente como pequenos gatinhos. Você vê para o grande cachorro preto ao lado dela, mesmo os guerreiros e 2 estrelas podem ser despedaçados em alguns segundos. A lenda diz que o rei Alexander de Chambord foi ao abismo do inferno para capturar os Cerberus. Quanto mais os companheiros mais velhos conversavam, mais incríveis e exagerados se tornava. Além disso, você vê esses monstros escarlate de 4 estrelas como uma besta de fogo ao redor dela. Cada um deles é feroz. Dizem que, em um curto período de meio mês, eles pisotearam mais de 10 pervertidos. Estranhamente, esses animais mágicos agem como um servo manso para a noiva do rei de Chambord. Algumas das outras pessoas ouviram um pouco. Descobriu-se que esta garota deslumbrante tinha um fundo tão profundo, e sua habilidade também não parecia simples. Pelo menos no campo de comandar os animais astutos à sua volta, ela parecia ser muito talentosa. Que lastima, uma garota tão boa está se casando com o rei de Chambord, que é um idiota lendário. O jovem soldado mercenário, que finalmente foi puxado para trás por seus companheiros, amaldiçoou com raiva. O rei de Chambord não é um idiota agora, você apenas tem que olhar para o código dos 12 cavaleiros de bronze. O companheiro mais velho estava prestes a dizer algo, de repente, dang dang dang. Aquele sino de ferro gigante no portão da cidade de Chambord foi tocado repentinamente, só Deus sabe quanto tempo ele ficou silencioso. O grande sino distante rompeu a paz entre o céu e a terra, ressoando instantaneamente pela cidade, surpreendendo um grupo de pássaros nas montanhas. À medida que o sino ecoava, uma súbita tensão e entusiasmo começaram a se espalhar por toda a cidade de Chambord. Na pradaria dourada distante, o grande cachorro preto, que tinha fechando os olhos e cochilado, ergueu suas orelhas de repente com uma luz enchendo seus olhos. Ao lado, a deslumbrante donzela, que mostrou uma expressão facial indiferente no último mês, de repente teve uma expressão de surpresa agradável em seus belos olhos. Ela saltou para as costas do grande cão negro, assobiou, e os cavalos e mais de 60 bestas rugindo das chamas que estavam brincando na pradaria de repente se ordenaram cuidadosamente em uma formação de equipe. Então, por trás do grande cão preto, começaram a galopar, tremendo a terra e, como umas ondas, inundaram a cidade de Chambord. Poderia ser o rei Alexander da cidade de Chambord, que afirmou estar treinando em isolamento, finalmente saiu. A cidade tinha muitos forasteiros com motivos diferentes, e quando viram a cena, ao mesmo tempo, revelaram uma expressão chocada. Todos olharam para o palácio da cidade de Chambord de diferentes direções.